E aí, bom dia, tudo bem? Como é que tá você? Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023 e agora são... Caraca, eu esqueci o horário. Agora são 1h12 da tarde. Eu não tenho um jargão. Eu tava bem animado aqui pensando, caramba, eu vou começar igual o Resident Evil. Fala, moleques e molecas, beleza? Mas aí eu decidi que não seria uma boa ideia. Mas qual será a boa ideia? Não tem, simplesmente não tem uma boa ideia. Vou te contar, meu querido, tá muito quente, tá calor pra caramba. Eu tava vendo, não hoje, mas na previsão do tempo, né? Mostrando que essa semana aqui no Rio de Janeiro terão 4 dias que farão mais de 40 graus Celsius. Claro que a sensação térmica não é equivalente a isso, é um pouco inferior. Mas de qualquer forma é quente pra caramba. Tá muito quente. Eu não entendo nada de estação. Acho que a estação do tempo é. Qual que é aquele nome? Estações do ano? Então, eu não entendo disso. Eu não sei como se trata, sabe? Eu sei que tem meses. De um mês para outro é primavera, inverno. E um amigo meu falou que nós estamos no verão. Não sei. Eu também não pesquisei. Eu acredito nele. Prefiro acreditar nele. Se ele sabe. Então, beleza, vou te ouvir. E uma outra coisa, gente, minha garganta tá bem ferrada, tá? Minha garganta tá muito zoada, então esses meus vocês já estão acostumados, isso é padrão, mas talvez eu comece a tossir, cara. Parece que tá cortada a minha garganta por dentro. Ontem eu saí de casa, eu fiquei debaixo do sol um bom tempo, pedalando e andando pelos locais, porque faz parte de um trabalho aí que eu tô fazendo. Não, eu não sou panfleteiro. Parece, né, quando eu falo assim. Não, eu tava andando. Calma aí, cara. Não é isso, não, mas. O que eu posso te dizer é uma coisa. Admirável trampo novo. É, garoto. Vida de escravo. Povo trabalha. Tá uma merda, cara. Eu serei CLT. Em breve, tá? Já fiz todos os exames, já fiz tudo. E meus irmãos já falaram pra mim, cara, se tu fez o exame médico, fica tranquilo que tu já tá dentro, né? Fora que essa parada que eu tô envolvido, eu entrei por indicação, o que só me deixa mais tranquilo, né? Se eu tô sendo indicado, qual a possibilidade disso dar errado? Primeiro que eu tô sendo indicado, segundo que eu já tô fazendo as coisas, o que é bem estranho. Eu já tô trabalhando antes mesmo de ter a carteirinha assinada. E eu tô na espera aí agora. Falaram lá que a qualquer momento o aplicativo vai me notificar que agora eu tô trampando. Uau, eu sou oficialmente. Assim, eu já era escravo, só que agora eu sou um escravo legalizado. Agora eu tô aos olhos do governo. Agora o meu CPF, ele tá circulando, né? Essa é a diferença. E essa é a novidade que eu tenho pra vocês. Ah, por que que ele tá tão ausente? Oh, agora eu entendi. Não, na verdade não, você não entendeu. Eu tô me ausentando bastante aqui do podcast por causa de outras coisas, cara. Primeiro que eu ando sem tempo, tá? Não tem a ver com o trabalho, tem a ver com outras coisas. Eu ando sem tempo. E também muita coisa pra fazer, cara. Tem certas coisas que eu não posso entrar em detalhe. Eu não posso falar muito disso porque é bem pessoal. Eu não sou igual ao que eu era antigamente, que até o meu RG eu falava no podcast. Foda-se, vamos lá, vou falar da minha vida inteira pra vocês. Calma lá, gente. Eu não vou falar da minha vida inteira, mas minha garganta de novo tá me zoando. Fica na moral, garganta. Eu, hein? Caramba. Essa garganta toda zoada. É só eu começar a gravar podcast. Pronto. Porque quando eu mando áudio, isso não acontece. Quando eu tô na rua, quando eu tô falando com alguém, isso não acontece. Mas aí quando eu pego o microfone, quando eu me apronto todo pra começar a gravar um podcast, pronto, já fica. Poxa, cara, fica direito. Fica direito, eu, hein? Garganta do caralho. Deve ser por causa das minhas risadas também, né? De novo, de novo. Fica na moral, cara. Nossa, eu odeio minha garganta. Meu Deus. Aí, como é que eu tô? Eu tô bem cansado, cara.
tô bem cansado. Ontem eu tava sentindo dor de cabeça, porque, né? Poxa, se você fica num sol de 40 graus andando por aí, evidentemente você vai ter algum probleminha. E eu acordei cedo com o rosto inchado pra caramba. Eu acordei com a garganta zoada, eu não tava nem conseguindo respirar direito, fora que eu acordei 2 vezes essa noite. 2 ou 3 vezes. 2 vezes. Porque o meu ventilador ameaçou cair, né? Uma coisa que tem acontecido comigo desde semana passada é eu acordar de madrugada. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu nunca tive esse costume de acordar de madrugada, sabe? Ah, é porque você bebe muita água de noite. Não, cara, eu acho que nem isso não. Eu acho que nem isso não. Eu não entendo, sinceramente. E eu não gosto disso também. Porque. Tá vendo qual o lado ruim de você pesquisar as coisas? O lado ruim de você sentir a necessidade de se informar das coisas? É por causa disso. Porque você pesquisa e você descobre que ficar menos de 7 horas. É. No caso, ter menos de 7 horas de sono pode implicar negativamente no seu corpo inteiro, né? Não só no corpo, mas no cérebro também. Então você precisa dormir, cara. E você não pode ficar dormindo de pouco em pouco. Tu tem que dormir realmente. Tipo, sei lá, 7 horas, 8 horas. E eu falei tipo e falei sei lá na mesma sentença. Eu sou oficialmente um jovem. Ah, é um jovem que lê Machado de Assis. Eu tô lendo Machado de Assis. Eu já falei que eu tô lendo Machado de Assis? É, eu tô lendo Machado de Assis, cara. Eu comprei num sebo aí um livro com o título Contos Escolhidos, da livraria. Não, acho que não é livraria, acho que é biblioteca. Alguma coisa assim. O Globo, né? E eu tô gostando pra caramba. Eu tinha lido um conto lá chamado Terpsícore. Terpsícore, no caso, é uma deusa grega, é a deusa da dança. E outros contos, tava gostando pra caramba, até porque era uma escrita bem difícil de acompanhar e muito detalhista. E eu tava gostando daquilo, sabe? Uma coisa bem legal. É muito lógico, assim. Ele não te dá tanto trabalho pra imaginar as coisas, sabe? Parece que a literatura machadiana, e sim, esse nome existe, pesquisa aí que você vai encontrar. A literatura machadiana, ou seja, o estilo de arte de Machado de Assis, não envolve tanto imaginar coisas fantasiosas, sabe? Imaginar gnomo, imaginar um monte de coisas assim, coisas muito abstratas. Não, parece que o trabalho maior está em tornar o que é real mais emotivo, mais emocional, mais sentimental, sabe? Dramatizar o real. Só que dramatizar o real de forma lógica. Caramba, isso é esquisito. Isso é bem esquisito. Eu não sei se o Machado de Assis, ele. Eu acho que o nome desse tipo de arte que ele produz, eu acho que é realismo, não sei. Cara, eu estudei muito pouco na escola isso, cara. Realmente eu não lembro de nada do que eu estudei na escola, eu também não pesquisei ainda. Eu vou pesquisar um dia, por favor, me perdoe. Quando eu pesquisar, eu falo aqui com vocês. Mas quando eu tava lendo ali no livro, eu encontrei esse nome, literatura machadiana. E por que que existe uma literatura, assim, existe um estilo de arte só pro Machado de Assis? Porque esse cara escreveu contos a rodo. O cara escreveu, acho que mais de 400 contos. Acho que é isso que tava lá. Assim, ele escreveu muita coisa. Muita coisa. Até chegar em obras póstumas de Brás Cubas, que é praticamente o seu carro-chefe. E também o Alienista. Inclusive, o Alienista tem nesse livro Contos Escolhidos, eu ainda não li. Eu tava fascinado com outros contos. Eu sempre deixo o maior pro final, porque o Alienista ele é um pouco longo em comparação com os outros contos. Tava lendo também Teoria do Medalhão. Muito bom, muito bom. Mas é frustrante, sabe? Você entender essas coisas também. Você entender como que as coisas funcionam por dentro, né? Como que as coisas funcionam no oculto, sabe? Aquele conhecimento que normalmente as pessoas não têm. Aquelas. Não é nem conhecimento, é percepção, ideias. Tipo assim, você vai numa. Do nada te entrega um. Eu falo com você, pô, cara, vai ter um seminário lá de 2 horas com direito certificado sobre comunicação e oratória. Olha que vai agregar pro seu currículo, hein? Vai lá. Aí tu vai pensando, pô, que maneiro, né, cara? Tudo isso aqui sendo feito de graça, eu não preciso pagar nada. Poxa, realmente querem me ajudar de fato, né?
Aí você vai, assim, você tá tranquilo, você não. O seu pensamento, a sua intenção, o seu, a sua percepção, ela ainda tá superficial. Isso não é ruim, tá? Como diria o Felipe Ret. Caraca, eu esqueci qual a frase que ele fala. Ele fala que ingênuo é o cara que pensa que tudo tudo precisa de profundidade, alguma coisa assim. Sabe, aquele cara que é chato pra caramba, que é crítico, que fica procurando sempre a filosofia ou então o contexto mais aprofundado de tudo. E ele fica cobrando isso de si próprio e também de seus próximos. Esse cara é ingênuo, na visão do Felipe Ret. E na minha visão também, né? Sei lá. Se bem que não, eu não tenho tanta convicção, não tenho tanta bagagem assim. Se eu falar que eu concordo com o Felipe Ret, ou melhor, se eu falar que eu penso da mesma forma, na verdade eu não penso da mesma forma, eu apenas estou aderindo ao pensamento dos outros. E eu tô parando de fazer isso, cara, né? É por isso que eu não ouço tanto assim opinião, sabe? Conteúdos de opinião eu já parei de ouvir. E a maioria dos podcasts é muito marketing, é muito opinião, é muito polêmica. Então até isso eu tenho evitado. Só ouço aqueles podcasts que realmente é a história de vida do cara. Por exemplo, o do Renato Cariani com o Léo Stronda. No caso, no programa do Léo Stronda. Programa de podcast, mas que dá pra você assistir, que é muito legal. Mas eu não concluí lá o Machado de Assis. Não, Machado de Assis não concluí aquela parada, né? Que você vai pro seminário de 2 horas, achando que caramba, estão fazendo muito bom pra mim. Só que quando você chegar lá, tem uma ficha pra você preencher. Com seu nome, seu CPF e outras coisas lá. Tem uma ficha. Geralmente é nome, CPF e endereço. Aí tu pensa, tá bom, cara, pelo menos eu vou ter um seminário bacana aqui pra assistir. Sabe, você tá na visão superficial. E novamente, isso não é ruim. Você tá ali. Aí você preenche aquela ficha, senta no seu cantinho e consome aquele seminário. Só que por dentro, o contexto oculto que você não está inserido, assim, você está inserido, mas você não tem conhecimento desse contexto oculto, é que aquela ficha ela vai para uma organização e essa organização está mantendo financeiramente esse projeto de seminário. Qual é o interesse da organização? É o seu dado. Por qual motivo? Não faço ideia. Pode ser qualquer motivo, sabe? E tanto faz, né? Sei lá, é que assim, tanto faz quando é uma empresa privada fazendo isso. É bacana, é legal, né? Eu não sou contra a Google, eu não sou contra a Facebook. Eu acho que o caminho das coisas é esse mesmo. Mas é chato, é ruim, é preocupante quando quem tá fazendo todo esse trâmite é o governo. Ah, mas por que? Você acha que o governo tá querendo me monitorar? Não, cara, não é esse meu ponto. O governo já te monitora. Não é disso que eu tô falando. O meu ponto é que qual o recurso que o governo está usando para fazer todo esse trâmite? Exatamente, meu camarada, é disso que eu tô falando. É o seu imposto, é o seu dinheiro, sabe? Eu tô envolvido num projeto que eu comecei nele como aluno, falei muito disso nas gravações anteriores, que eu até participei de uma apresentação com centenas de pessoas. Eu tava lá, eu tava no palco, inclusive, eu fiz toda essa parada. Então eu tava como aluno nesse projeto. E agora eu tô como funcionário. CLTzado, moleque. CLT. Nossa, moleque bom no inglês. Então, agora eu tô como funcionário nesse projeto porque me indicaram, né? Eu participei de algumas coisas lá voluntariamente, né? Então eu tô começando a entender como ele funciona, sabe? Esse é um projeto de política pública. Ou seja, eu não tô trabalhando exatamente com campanha política, eu não tô elegendo ninguém. Mas eu trabalho para que oficinas aconteçam e também para que turmas que serão formadas ainda sejam devidamente monitoradas e assistenciadas. Esse é o meu serviço. E agora eu tô ajeitando aqui meu pé, porque meu pé já tá dormente, cara. E você deve estar ouvindo uns sons estranhos, me desculpe. Isso faz parte de um podcast amador. É aquele podcast de uma pessoa só que geralmente não fala nada com nada e se esquece no meio do processo que tava falando.
Mas entende toda a implicação oculta que tem naquele simples ato de você assistir uma oficina? Só o fato de existir aquela oficina já é a prova de que o seu dinheiro não está sendo investido de uma maneira sábia. E como eu tô no meio da política, querendo ou não, eu tô no meio da política, eu tô começando a entender como tudo isso funciona. Um outro assunto aqui que eu queria falar. Facção política versus facção criminosa, né? Sabe, a maioria das pessoas não faz a menor ideia. Inclusive, aqui vai pra você, porque eu acho que tu também não sabe disso. Eu não sei qual a sua idade, não sei qual o seu... Também tanto faz posicionamento político. Isso aqui não se trata de posicionamento político. Eu vou te falar sobre uma coisa. Eu não vou te falar sobre o que deveria ser. Eu vou te falar sobre como tá sendo. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E é por isso que eu falo de facção criminosa. Porque tem um monte por aqui. Mas também tem muita facção política. Inclusive, eu vi na televisão, na Globo. Tu tá vendo televisão? Não tô vendo, cara. Mas quando minha mãe tá em casa, ela vê. E como eu não gosto de deixar minha mãe sozinha, eu faço companhia pra ela. Até porque eu só vejo minha mãe nos finais de semana. Então ela tava vendo lá na Globo e passou uma notícia, cara. A notícia era o seguinte: um prefeito de Nova Iguaçu. Talvez eu entre em problema por estar sendo tão específico aqui. Mas ele tá em conflito político com outro cara lá, que eu acho que é vereador de Nova Iguaçu. Parece que esse cara ele é vereador e não quer deixar de ser. Não sei. Enfim, estamos em período de campanha política e coisas assim acontecem. Mas o que acontece? Teve uma escola que professores foram exonerados. Foram, acho que, mais de 500 professores exonerados, não só nessa escola, mas também em outras escolas e outros funcionários, não só professores, mas funcionários públicos foram exonerados de clínica da família, né, hospitais, unidades de ensino e por aí vai. Foram exonerados por causa de conflito político. Não me pergunte como isso funciona, só tá funcionando, sabe? Isso é praticamente uma facção. É engraçado, eu acho que até mesmo no noticiário tava falando, usou o termo facção, eu acho. Não sei, cara. Só sei que eu achei aquilo muito engraçado. Engraçado não de, lá que otários. Não, é engraçado do quão ridículo o Brasil. Não, o Brasil, o ser humano é. Porque isso não acontece só no Brasil, cara. Pode ter certeza que isso acontece também nos Estados Unidos, isso acontece no Japão, acontece em qualquer lugar que, sei lá, o sistema político é baseado em democracia. Então esse sistema político tá errado? Não tá. O errado é a gente que tá querendo algo perfeito. O perfeito não existe, por isso que a gente opta pelo menos pior. Né, esse que estavam falando com relação ao Bolsonaro lá em 2018, gente, vota no Bolsonaro porque ele é o menos pior. Que você quer que o PT volta? Quer que o PT volta? Então, foi assim que foi feito. Ninguém. Tá. Muita gente votou no Bolsonaro visando uma solução esperançosa, mas. Não aconteceu, né? Se bem que também tadinho do Bolsonaro, né, cara? Ele foi pegar. Porra, ele foi virar presidente justamente numa época de pandemia. Caralho, mano. Assim, o cara foi trollado por Deus. Então tá, dá. Caralho. Dá até pra entender o Bolsonaro. Sei lá. O que eu tô tentando entender do Bolsonaro? Mas enfim, vamos voltar pra facção política? Muitos funcionários que só estavam ali fazendo deles foram exonerados, né? Por causa de tudo isso que tá acontecendo. E aqui, onde eu moro, agora eu vou falar o meu caso. Olha só, experiência. Isso aqui agora eu vou falar com propriedade. Significa que eu tenho, sei lá, base. Base de causa. Experiência de causa pra falar isso aqui. Não sou só eu que estou trabalhando nesse projeto, são outras pessoas de várias regiões aqui de onde eu moro, zona oeste do Rio de Janeiro, aqui é bem grande. E essas pessoas queriam fazer um projeto de oficina, dessas oficinas, né, de ensinar comunicação por e-mail, etc, etc, currículo digital, essas coisas, em um bairro aqui da zona oeste. Mas eles não conseguiram, eles não podiam fazer isso, porque tinha um outro político envolvido nesse bairro.
Tinha um político lá que ele não deixa entrar projetos sociais e projetos de política pública. Ah, mas é uma ONG, ele não deixa. Se essa ONG tiver filiada com algum político, ele não deixa. Por exemplo, vamos supor que o prefeito Batata, né? Batata. Eu não sei se existe um prefeito com esse nome. O vereador Batata, político Batata. Vamos botar assim, político Batata, ele é político do bairro A. Então, se o político Cenoura, que é do bairro B, quiser fazer um projeto, uma ONG, um projeto social no bairro do político Batata, ele não pode. Ele não pode. Ah, mas é um projeto social, é para ajudar pessoas. Não pode, cara. Não pode, né? Tá, mas a gente não tá afiliado com nenhum partido. Também não pode, né? Que estranho. Isso é muito esquisito, mas não pode. Pelo menos tentaram e não conseguiram. E por quê? Não sei, cara. Ah, não, na verdade eu tenho uma teoria assim. Eu sei. É que esse projeto que a gente tá fazendo é um projeto da Secretaria da Juventude, aqui do Rio de Janeiro. E quem é o secretário da Juventude aqui é uma pessoa. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, talvez isso me comprometa no futuro, então eu vou evitar falar. Mas é um rapaz aí bem jovem. Ele é o secretário da Juventude no momento, 2023. Mas ele quer se tornar vereador. Então, não dá pra fazer projetos da Secretaria da Juventude em outros bairros, em outras regiões que tenha um outro político na jogada, né? E é assim que funciona, cara. É isso que é a facção política. Entende? Não é só, sei lá, Comando Vermelho, TCP, PCC e por aí vai. Não é só essas coisas que funcionam desse jeito, sabe? Cada região tomada pelo CV tem uma regra. É entrar com o pisca-alerta ligado, acender a luz do painel, a luz do teto, andar com a janela abaixada, por aí vai. Se for vir de moto, tira o capacete para entrar. Sabe, tem toda uma série de regras para você entrar numa favela. E se você se confundir e for abordado, você precisa saber, você precisa ter conhecimento de um bairro que seja do domínio daquela facção. Tipo assim, supondo que o bairro A seja do CV e o bairro B também seja do CV. Se o cara me perguntar, tu mora onde? Eu tenho que dar o endereço do bairro B. Porque se eu der endereço do bairro C e esse bairro C for tomado pelo TCP, aí vão querer zoar com a minha vida. Eu não vou sair de lá ileso, provavelmente. Talvez eu seja morto, talvez alguma coisa aconteça. Então tem toda essa esperteza, tem toda essa maldade que você tem que ter em mente para se mobilizar dentre regiões de facções criminosas. E o mesmo se enquadra também com política, cara. O meu chefe, né? É um dos meus chefes. Ele foi fazer um projeto social numa quadra próximo de onde ele mora. Que aquela quadra tava toda abandonada, né? Ninguém tava cuidando da quadra, ninguém tava mantendo. Então ele queria fazer um projeto social para manter a quadra, né? Para que as crianças possam usar aquela quadra. Mas o que acontece? No bairro onde ele mora, uma parte é de um político e a outra parte é de outro político. E esse outro político, ele evita gastar dinheiro com projetos sociais. Não sei porquê, né? Também não vou teorizar, mas imagina aí, ele não faz projetos sociais, ele não deixa projeto social entrar. Só se ele estiver na frente. Só se houver um banner bem gigante falando: muito obrigado, vereador Batata, por realizar este projeto social. Se não houver um banner como esse, não vai entrar, não vai ter projeto social. E nenhuma ONG, nenhum projeto social vai fazer isso, cara. Que aí você estaria filiando o seu projeto com um político. Você está filiando ele a um político. E isso influencia muito no investimento, né? Poxa, se eu sou uma empresa, por que eu vou financiar um projeto social que ele está filiado a um político? Se porventura aquele político fizer merda, essa merda que ele fez vai impactar a minha empresa. Porque na hora que isso for documentado, na hora que isso for noticiado,
vai ser noticiado com o nome da minha empresa, porque a minha empresa tem relevância, né? Então é muito complicado. Você que tem uma ONG, você que tem um projeto social, você não pode de forma alguma se filiar a um político, a um partido político, porque isso afeta muito o investimento. Isso não vale só para a empresa, mas a pessoas comuns. Tem muita gente que não acredita em partido político, não acredita em políticos, justamente por entender isso que eu tô falando. Ou a pessoa não acredita porque ela não é ignorante mesmo, ou seja, o cara não sabe, não faz questão de saber, tanto faz. Ou o cara, ele sabe, e justamente por ele saber que ele não acredita. Esse é o meu caso. Eu não acredito que dê pra mudar alguma coisa, sei lá, dentro da política, sabe? Se bem que tá mudando, mas só vai mudar se você favorecer o político. Então, a depender da maneira como você. A depender do que você me disser sobre como é a sua política, sobre como é a sua solução, talvez ela não funcione porque eu já consegui perceber que um político vai barrar a sua solução. Cara, eu andando por aqui onde eu moro, direto eu fico vendo placas assim, agradecendo o prefeito do Rio de Janeiro. Que novamente eu não vou falar o nome porque, sei lá, cara, eu tenho medo disso me comprometer no futuro. Mas pesquisa aí na internet quem é o prefeito do Rio de Janeiro em 2023. Você vai achar. Direto eu vejo placas agradecendo esse cara por causa de um asfalto que ele fez, por causa de qualquer outra coisa que ele fez. Cara, isso é a mesma coisa da minha mãe me agradecendo por eu arrumar o meu quarto. Sei lá, cara, eu não lembro da minha mãe ter feito isso no passado. Ou então a minha mãe me agradecer por eu ter ido pra escola. Sabe? Qual que é a frase que a gente ouve? Você não fez mais do que a sua obrigação. Duh. Uma outra coisa que a galera aqui do Rio de Janeiro, o pessoal fica pé da vida com isso, é que sempre tem obra. Sempre tem obra. E as obras são muito lentas, são muito devagar, mano. E por que, que isso é tão ruim? Porque essas obras, promovidas por esse prefeito, custam, assim, isso causa engarrafamento. E é por isso que é tão ruim, cara, tá? Poxa, tô aqui num solzão de 2 horas da tarde, preciso ir pra Bangu, mas eu tô mó tempão aqui na avenida, enfrentando esse sol. Eu não ligo o ar-condicionado porque eu sou pobre, porque eu não quero zoar com a bateria e com o gás do carro. Porque tá tendo obra. E tipo assim, são obras que, cara, poxa, você leva muito tempo pra fazer uma coisa pequena, sabe? Sei lá, cara. Será que deveria ser assim mesmo? Não sei. Eu não vou propor mudança, eu não vou propor solução. Eu só vou mostrar os problemas e refletir sobre eles, porque eu não sou político. É o político que promete coisas, o político tem a solução pra tudo. E eu tava analisando esse projeto no qual eu tô incluso, cara. Eu tava analisando ele, sabe? E por alto, esse projeto gasta milhões, cara. Esse projeto custa milhões pra ser mantido. Custa milhões. E é isso que me deixa desanimado com política, é isso que me deixa desanimado com, sei lá, com a forma como as coisas funcionam hoje. Porque eu tô percebendo, cara, que você gasta milhões em um projeto que não vai causar nenhuma mudança efetiva. São milhões em um projeto que no máximo você pode dizer que é um projeto de conscientização, um projeto de pesquisa, mas que se fosse feito de uma maneira inteligente, de uma maneira, cara, dava pra economizar. É isso que eu tô falando. Dava pra você fazer um projeto menor e causar mais impacto. Mas esse projeto eu já entendi do que ele se trata, cara. Ele não é só um projeto, entre aspas, de conscientização e pesquisa, sabe? Ele é um projeto que vai muito além. Ele é um projeto de marketing político. É um marketing pro secretário da Juventude, que quer se tornar político, assim, ele já é, mas ele quer ter um cargo público, e é um marketing também pro prefeito do Rio de Janeiro. E é por isso que está sendo investido milhões nesse projeto, porque é um projeto de marketing, basicamente um projeto de marketing. E se você procurar no Google, você não vai achar essa definição que eu tô te dando, sabe? Isso aqui é só o que eu entendi, cara, nesse projeto. Porque eu já percebi que, poxa, as pessoas que entram aqui, as pessoas que, entre aspas, são impactadas,
a vida delas não muda. Essa é a realidade, cara. A sua vida não vai mudar. Eu falo isso porque eu já fui aluno. Eu fiquei 7 meses nesse projeto. E fazendo o que eles me pediam, anotando o que tinha que anotar, fazendo tudo. E, poxa, o que. Sei lá, cara, isso não me ajudou a ter. Tá, ajudou sim a ter consciência política, mas. É porque eu já tinha uma predisposição ao pensamento analítico, pode-se dizer assim. Sabe, eu já pensava filosoficamente sobre isso tudo, eu já pensava de maneira analítica, eu já pensava de maneira racional acerca da política, como ela funciona hoje. Então, eu estar dentro desse projeto foi só para entender um pouco mais. Mas assim, ele não te instrui ao ensinamento de política. Ele não forma pessoas políticas, pessoas com o conhecimento necessário de política. Não forma. Ele te dá uma base muito básica, sabe? Umas informações muito simples. Ele te fala o seguinte: cara, se tem asfalto, se não tem asfalto na sua rua, você tem que reclamar com esse cara. Se, sei lá, tá tendo engarrafamento na avenida, você tem que reclamar com esse cara. Basicamente é isso. Ele te diz para quem você tem que reclamar e como reclamar. Claro que a proposta do projeto não é somente te instruir sobre política. É, entre aspas, formar líderes dos territórios. Sei lá, falando assim parece que eu não acredito no projeto, né? É que na verdade eu não acredito nas pessoas. Eu não acredito no ser humano. E o ponto-chave pra mim, o que me deixa tão desanimado. Desanimado é o caralho, mas me deixa um pouco frustrado, um pouco triste. É entender que esse projeto ele tem um interesse. Ele tem um interesse oculto. E as pessoas não entendem o que é esse interesse. E é por não entenderem do que se trata esse interesse oculto que elas não percebem que é o dinheiro delas que estão sendo gastos naquilo, cara. Não é o secretário da juventude que pegou da carteira dele e falou: olha só, galera, milhões nesse projeto. Não, não foi ele, cara. Ele tá pegando o cofre público, ele tá pegando o seu din-din, né? O din-din aí que você gasta, né? As coisas que você compra no mercado. O arroz aí tá R$ 6, então. Ele deveria estar um pouco menos. Só que tem imposto incluso nesse arroz. E é por isso que ele tá R$ 6. A passagem tem imposto incluso naquela passagem. E é por isso que ela tá custando aquilo que custa. E agora eu tô trocando de mão aqui o microfone. Nossa, o que eu tô fazendo é horrível. Porque esse aqui é um microfone condensador, então não dá pra ficar trocando de mão, cara. Eu tô usando ele como se fosse um microfone dinâmico, basicamente. Espero que não esteja atrapalhando muito o áudio. Então a maneira como a política funciona no Rio de Janeiro é muito semelhante da maneira com a qual as facções criminosas funcionam em seus devidos territórios. Por exemplo, eu não posso ouvir um funk de uma facção. E já te respondendo, sim, existem funks de facções. Existem funks só para enaltecer o Comando Vermelho, existem funks só para enaltecer o Terceiro Comando Puro, existem funks para enaltecer os ADA, que é o Amigo dos Amigos, e por aí vai, cara. Tem muitas facções aqui no Rio de Janeiro e cada uma tem um monte de funks aí, sendo a vencedora de longe o... Tá, não vou falar. Não vou falar, porque daí eu estaria enaltecendo uma facção. Se bem que não, mas eu não quero dar a entender isso aí. Mas vocês me entenderam, né? Vocês me entenderam. E a política é tipo assim, cara. É tipo assim. Assim, tem alguns artistas que é universal, que você pode ouvir no seu carro e não vai dar problema, não vão te implicar. Que é quem? O Felipe Ret, o Racionais MCs, e ainda assim tem algumas músicas deles que é bom você evitar tocar numa favela. Por exemplo, as músicas que o Felipe Ret só fala do catete, TTK. Eu acho que ele veio. Se bem que eu não sei que lugar é esse. Ele já falou que ele veio de Laranjeiras, só que ele falou também que veio do Catete. Eu acho que Catete fica em Laranjeiras ou Laranjeiras fica no Catete. Não sei, cara. Eu não sei como é que isso funciona, mas deve ser igual a mim. Por exemplo, eu vim de Vila Kennedy, VK. Só que quando uma pessoa de fora pergunta, pede o meu endereço, eu falo Vila Kennedy Bangu. Bangu é um outro local, mas Vila Kennedy é como se fosse um subbairro, vamos colocar assim. Um subbairro de Bangu.
Então fica Vila Kennedy Bangu no meu endereço. Pro Felipe Ret deve ser a mesma coisa. Então tem músicas que é bom evitar, cara. Tipo, músicas. Até mesmo as músicas que o Racionais, o Mano Brown fala do Capão Redondo, que o Sabotage fala do Brooklyn, e por aí vai. Por isso a galera só toca aquelas músicas mais tranquilas, tipo Neurótico de Guerra, Negro Drama, Munha, e por aí vai. E com política, o problema é mais embaixo. Não é músicas que você não pode tocar, mas projetos que você não pode trocar pra frente em um território. E é o que aconteceu nesse projeto que eu tô incluso. A gente tá com projetos de oficina e não rolou, cara. Não rolou. Na verdade, tá rolando sim, só que em alguns territórios e outros não. Porque tem território que a gente não pode entrar por causa de facção criminosa. Tá. Só que tem territórios que a gente não pode entrar por causa de facção política. Inclusive, eu fui responsável em montar uma agenda em uma região. Então eu fui num local, numa instituição pública, conversei lá, e o cara falou pra mim, pô, mano, calma aí, peraí. Caraca. Garganta desgraçada. E esse cara me explicou, pô, cara, não vai dar pra fazer isso aí aqui não, porque aqui já tem um outro político fazendo aqui. Aí eu falei, putz, pois é, já tem outro político na jogada, então não vou poder fazer nada aqui. Falei, não, tranquilo, tranquilo. E hoje em dia esse cara é mó camarada, esse cara eu converso com ele de vez em quando. Não por telefone, eu vou lá mesmo, eu pedalo até lá, puxo um assunto com ele. Isso é até uma outra coisa que eu queria falar, que é sobre futebol, cara. Eu entendi porque futebol é tão admirado, assim, tem tanta gente que gosta de futebol. Eu pude entender isso. Porque esse cara me convidou a assistir uma partida de futebol que vai ter lá no Campim. E eu falei, beleza, eu vou, só manda o horário aí. Ele falou, quarta-feira, 8 horas, chega aí. Falei, já é. Fui pra lá e, mano, é muito maneiro. Mas tá, não vou falar disso aqui agora. A questão aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu não sei se onde você mora é desse jeito, mas aqui no Rio de Janeiro, o mecanismo é esse. Mecanismo. Espero que tu tenha pegado a referência, tá? Aquela série na Netflix que mostra os políticos corruptos. Uau. Então, o mecanismo aqui no Rio de Janeiro é esse. Tem coisas que você não pode fazer porque tem interesse político, regiões que você não pode entrar para tocar projetos sociais porque tem político envolvido. E realmente a coisa fica feia quando um político não deixa você fazer um projeto social sem filiação com o político, simplesmente porque por uma questão de alienação do povo daquela região. Sabe, é uma região que o povo sempre vota no mesmo político e o político está sempre entregando a mesma coisa. Então, se vier uma pessoa de fora e mostrar que dá para entregar mais sem sem ter tanto trabalho, ou melhor, dá para entregar mais com base no tanto que a gente paga, isso vai acabar levantando um processo de conscientização do povo daquela região. E essa conscientização não é interesse para aquele político. Porque todo político ele pega uma graninha para ele, uma graninha que ele poderia estar convertendo em algum projeto para aquela rua, tipo asfaltar um local, ou então manter um campo, manter um parque, sabe, colocar mais banheiros públicos. Ele poderia estar usando para manter essas coisas. Ele tá colocando no bolso. Isso acontece, normal. Infelizmente é normal. Então tu até pode pensar, a política do jeito que ela não funciona. Cara, eu não tô vendo nenhum anarquismo aqui, cara. Eu não tô vendo nenhum caos aqui. Sabe, as pessoas estão seguindo a sua vida. Se eu preciso comprar arroz e feijão, eu vou no mercado e compro. Se eu preciso comprar carne, se eu posso comprar carne, porque, né, geralmente a gente nem sempre tá podendo, aí eu vou lá e compro. Se eu posso, eu compro um leite, eu compro, sei lá, biscoito, banana, frutas em geral. Se eu posso, eu compro. Ah, mas tem muita gente aí que não pode. Tá, mas essas pessoas estão, sei lá, se matando por causa disso? A maioria não. Tem gente que tá roubando, tem gente que realmente vai de base. Mas o que eu quero dizer é que a humanidade está evoluindo, a gente está progredindo.
Às vezes parece que não tá havendo progresso, não tá havendo evolução, a gente tá ficando cada vez pior, mas não, cara. Essa sua visão aí, ela tá sendo enviesada por teorias malucas. É isso que eu tenho a dizer, sabe? Eu acho que a gente tá melhorando cada vez mais. Claro que não num ritmo esperado, sabe? A gente tá evoluindo a passos lentos. Mas o que importa é que a gente tá evoluindo a cada dia. O mundo nunca foi melhor do que ele é hoje. É isso que eu quero dizer. Se você acha que o mundo hoje tá ruim, é porque tu não viveu no passado, cara. Tu já ouviu essas histórias aí dos seus pais ou então dos seus avós que eles falavam que para eles irem pra escola, eles tinham que andar por longos períodos, tinham um percurso gigantesco e por causa disso tinham que acordar muito cedo, né? Ou então que eles não tinham tantos direitos no trabalho, então eles trabalhavam basicamente como escravos. E se perdesse um dedo, perdesse uma mão, eles não trabalhavam mais, então não estavam mais ajudando em casa. Sabe, tem um filme, tem um monte de filmes assim, cara, mostrando isso. Na Itália também. Na Itália. Eu acho que foi na Itália que estourou todo esse processo de direitos trabalhistas. E mostrando tudo isso aí, cara, sabe? Pessoas que trabalhavam em fábricas com alta periculosidade, sabe? Em máquinas gigantes, máquinas pesadas. Ou seja, se a pessoa desse mole, ela perdia um braço, perdia uma perna, perdia um dedo. E se essa pessoa fosse incapaz de trabalhar, ela não trabalhava. Ah, e ela vai receber aposentadoria por invalidez? Na época não, na época essas coisas não existiam. Se você não tem mais capacidade de trabalhar, você se torna um fardo, sabe? Porque você não vai receber assistência, no caso no passado, você não recebia assistências do governo, então você não recebia aposentadoria, INSS, LOAS, você não recebia nada disso. Você ficava em casa e tinha que colocar o seu filho de 15, 16 anos para trabalhar, de 14 anos para trabalhar, para ele poder manter a casa porque você não pode mais. Então, não venha me dizer que o mundo era melhor no passado, porque não era, cara. O mundo só fica pior. Quando você volta no passado, volta anos e anos atrás, o mundo só vai ficando pior, só vai ficando pior. Você volta lá pra, sei lá, pros anos 80, anos 90, e tem toda essa questão aí de direito trabalhista, direito da mulher, e também preconceitos do povo, sabe? Você volta pra mais antes, anos 70, 60, e isso era mais pesado ainda, né? Mais preconceito, mais discriminação. Cara, assim, nos Estados Unidos, até pouco tempo, tinham as leis segregacionais, acho que é esse o nome, as leis segregacionais, que são aquelas leis que é tipo assim, tem banheiro pra negro, tem escolas pra negros, tem transporte públicos pra negros, sabe? O negro não ficava próximo do branco porque o negro era visto como inferior nos Estados Unidos. Até hoje isso acontece, mas essas leis segregacionais, elas são bem... Sabe, isso já não existe na prática. Mas o preconceito e a discriminação nos Estados Unidos continua pesado, cara. O preconceito contra negros, né? Contra mulheres também, isso tem muito aqui no Brasil. Cara, é até engraçado falar isso, mas o brasileiro é um povo muito racista, cara. E além de ser um povo muito racista, a gente é um povo que tem o costume de matar os nossos próprios heróis. De matar os próprios brasileiros que estão crescendo, sabe? Por exemplo, uma Xuxa da vida. Cara, as pessoas mataram a Xuxa falando que ela fez pacto com o diabo, sabe? A Xuxa poderia ser maior do que ela é, mas ela não foi porque não teve tanto apoio dos brasileiros. Porque sempre que alguém cresce, sempre que alguém se destaca no Brasil, o próprio brasileiro procura um motivo, que geralmente é baseado numa hipótese falsa, pra desmerecer aquele brasileiro, pra desmerecer aquela pessoa. Anitta, estão fazendo isso com a Anitta, estão fazendo isso com o Felipe Neto. E pronto, eu falando desse jeito até parece que eu sou, sei lá, esquerdista, que eu sou não sei o quê. Tanto faz, cara. É que, sinceramente, eu tô abrindo cada vez mais mão. Eu tô abrindo mão cada vez mais dessa visão moralista, sabe? Eu não vejo tanta moral assim nas coisas, cara. Porque a própria moral, o próprio bons costumes e todas essas visões aí do que é bom e do que é ruim
Tudo isso tá sendo sustentado por uma sociedade hipócrita, cara. Por uma sociedade que ajuda o velhinho a atravessar a rua, mas fica pregando nazismo no Twitter, sabe? É essa geração que quer me falar o que é bom e o que é ruim, que quer me ensinar qual o caminho que eu devo andar. Por isso que eu não dou. Eu tô abrindo mão disso, cara. Ao invés de eu ficar repetindo o que é certo e o que é errado, eu tô numa fase da vida que eu tô começando a me questionar, cara. Legal que eu cresci a minha vida inteira entendendo que isso é certo e isso é errado. Mas agora, quem é que me falou que isso é certo e isso é errado? Ah, foi essa pessoa. Então, pera aí. Eu vou abrir um pouco mão dessas ideias, dessas filosofias, e eu vou prestar atenção naquela pessoa que tá me falando que é certo e que é errado. E aí eu começo a perceber que aquela pessoa tem um monte de erros, tem um monte de irregularidades que comprometem a visão que ela quer me passar, sabe? A veracidade daquela visão. Porque tá, cara, é uma ideia bonita, é uma ideia que teoricamente funciona, mas se você, que é o propagador dessa ideia, tem uma vida tão conturbada, significa que, em nome desta ideia, em detrimento desta ideia, por culpa dessa ideia, a sua vida tá esse caos, a sua vida tá esse banho de hipocrisia que ela representa agora, que ela é agora. Então eu não deveria te dar ouvidos. Porque a partir do momento que você prega uma ideia para as pessoas, a partir do momento que você prega uma regra, a partir do momento que você quer dizer o que é certo e o que é errado, vai ter gente que vai analisar a sua vida, cara. Assim como analisavam a vida de Jesus Cristo, analisavam pra caramba. Mas dane-se Jesus Cristo, eu tô falando de você. Tem muita gente que fala, né? Não faço o que eu digo, faço o que eu faço. Mas, pra mim, o que você faz é o reflexo do que você diz. E o que você diz é o reflexo do que você faz. Então, se você fala coisa boa e faz merda, eu vou entender essa coisa boa como merda. Porque quem me falou que essa coisa é boa é você. Então, pra mim, não é coisa boa, é coisa. Ponto final. E se ela é boa, se ela é boa ou não, eu só vou ter essa conclusão analisando a sua vida. Então, se a sua vida é merda, essa coisa não é boa. E eu não deveria seguir. Eu deveria procurar algo mais factível, algo mais coerente. Agora, se você fala merda aos olhos das pessoas, mas faz coisa boa, então eu vou começar a refletir, tá, cara, esse cara. As pessoas desprezam bastante esse cara. Mas eu tô vendo que, poxa, ele tá contribuindo com a humanidade no ritmo dele, do jeito dele. Então eu vou prestar atenção. E aí eu começo a perceber que geralmente essas pessoas, na verdade, têm um trauma com a sociedade, ou então elas têm algum distúrbio emocional e as pessoas de fora não o trataram muito bem, sabe? Não compreenderam que ele tinha um distúrbio. Então trataram aquela pessoa muito mal. E é por isso que aquela pessoa parece falar muita merda, mas quando você analisa o que ela faz ou o que ela fez, você começa a admirar aquela pessoa, começa a respeitar ela. Mas eu falei de Xuxa, falei de Anitta, falei de Felipe Neto. E sim, você pode me falar o que quiser sobre essas pessoas, mas cada uma delas foram gênios em algum setor da vida deles. Por exemplo, o Felipe Neto é um gênio no marketing, é um gênio no que diz liderar pessoas. Ele é um gênio, ele é um baita comunicador. Ah, mas ele é isso, ele roubou dinheiro de criança. Cara, tô nem aí, cara. Não tô nem aí, eu não me importo com o que ele fez. Até porque eu não me importo com o que ele é. E é por isso que eu admiro, e é por isso que eu presto atenção no que ele faz, pra eu entender. Pra eu perceber, cara, o que que ele faz que eu posso usar na minha vida? O que que ele faz que eu posso fazer na minha vida? Essa é a minha preocupação, cara. Não tô nem aí pra vida dele, eu quero saber somente das coisas boas que ele fez, porque aquelas coisas boas foram frutos de uma mente inteligente. E eu quero ter uma mente inteligente, e é por isso que eu vou dar ouvidos para pessoas inteligentes. Se ela pensa no Silvio Santos, cara. Silvio Santos é gigante, sabe? É gigantesco. Mas ninguém fala de Silvio Santos, cara. Os jovens não estão olhando pro Silvio Santos, ninguém. Sabe? As pessoas não estão, sei lá, condecorando o Silvio Santos. Não tem essa visão de respeito, de afeto pelo cara.
Sei lá, vamos pensar em outras pessoas aqui? Deixa eu pensar. Tá vendo? É até difícil você pensar em grandes brasileiros. Porque realmente não tá na nossa cabeça, sabe? Não é um senso comum nosso. Então vamos pensar em grandes pessoas de outros lugares do mundo. Martin Luther King, Barack Obama, Malcolm X, por aí vai. Che Guevara. Eu não vou falar o nome daquele cara, não. Eu ia falar um nome aqui, mas fica no ar. Fica no ar. Falando em Che Guevara e o Jean Willis, né, cara? Caramba, Jean Willis ficou famosaço lá pra 2016, 2018. E o cara sumiu, mano. Esteja em paz, Jean Willis. Também não tenho um problema com você, não. Sei lá, vamos pensar em grandes brasileiros. Monark. Moleque. Mas essa é a minha visão sobre política. Aí você ficou esperando que eu falasse de esquerda, direita, de capitalismo. O capitalismo tá errado. O comunismo não funciona. Eu não vou falar disso não, meu amigo. Desculpa te frustrar, mas não. Só vou te falar como é que as coisas vêm funcionando de lá pra cá e de cá pra lá. Política é muito triste, cara. É muito triste você entender como essas coisas funcionam, sabe? Milhões sendo gastos em um projeto que na visão superficial, na sinopse, ele é um projeto social que se compromete a transformar a vida de milhares de pessoas. Sendo que na prática, no oculto, é um projeto de marketing para promover dois políticos. Caramba, hein? Caramba, hein? É triste, cara. Sei lá, cara, eu tô no meio disso. E é por isso que às vezes eu me frustro, cara. Eu não tô orgulhoso do meu trabalho, não. Então, sempre que você entrar em contato com esses projetos aí no seu território, cara, pensa nisso que eu tô te falando. Eu não tô falando que é pra você não participar de oficinas e seminários. Não, participa, cara. Participa, assim. Os seus dados que estão sendo coletados ali, pode ter certeza que eles não estão ali para que uma organização criminosa ou então um grupo de pessoas vá na sua casa e roube seus móveis. Ou então, sei lá, sujem o seu CPF. Não. Os dados que você coloca naquele papel, ele tem a única função de mostrar, olha só, tinha gente aqui. Pronto, você é um número, você não é aquela pessoa. Quando você está preenchendo os seus dados naquela ficha, eles só carregam o valor de um número. Então pode ficar tranquilo. Você é um número, você não é uma pessoa quando você está preenchendo aquela ficha. E projetos sociais, projetos de política pública, eles dependem de números. Ou seja, quanto mais números, quanto maior o número, melhor para eles. A mesma coisa são startups. Elas começam a contratar a rodo, contratam um monte de gente, porque aquela startup ela precisa construir uma imagem. E ela precisa construir uma imagem que seja economicamente interessante para ela vender essa imagem. A mesma coisa são projetos de política pública. Eles precisam criar uma imagem e essa imagem precisa ser vendida para ela ter o apoio, para ela ter o patrocínio. Então, se eu estou te falando de um projeto que visa formar jovens líderes, primeira coisa que vai agregar valor a esse projeto é quantas pessoas estão envolvidas nisso e quantas pessoas serão impactadas. E essas pessoas já foram selecionadas? Porque se esse meu projeto, por mais boa que seja a intenção, só tem eu ali para tomar frente, eu não tenho uma equipe comigo, eu não tenho um histórico de mobilização, um histórico de política, se eu não tenho nada disso, tipo assim, ele mobilizou tantas pessoas, ele promoveu um projeto num bairro, se eu não tenho nada disso, o meu projeto não vai para frente. O meu projeto simplesmente não vai para frente. Porque não é interessante investir em um projeto que ainda tá no papel.
Mas agora, se é um projeto que ele vai recrutar 500 jovens e tem uma equipe gigantesca para fazer todo um trabalho de intervenção e pesquisas em territórios, opa! Aí sim você tem um valor. Aí sim eu vou investir em você. Então esse projeto de política que eu estou envolvido, ele é isso, ele é uma startup. Uma startup pública, olha que loucura. Pois é, cara. É muito louco, tá? Mas o importante é que tá me dando dinheiro. É isso que eu quero, dinheiro. Din din. E, sei lá, é chato. Simplesmente é chato como isso funciona. É chato você entender isso, né? Cada vez menos eu tenho esperança, sabe? Cada vez menos eu penso, cara, quer saber? Eu vou votar nessas pessoas só porque tem que votar. Eu não vou votar porque eu acredito, sabe? Ah, esse candidato à presidência, ele pretende fazer isso, pretende fazer aquilo. Não faz nada, cara. É sempre a mesma coisa, é sempre promessa. E é sempre nunca fazendo nada. Se bem que Michel Temer fez, hein? Cara, sabe o Pix? Foi no governo dele, mano. Michel Temer fez o Pix. Michel Temer contribuiu. Peraí. Pronto. Michel Temer contribuiu para que hoje exista o urubu do Pix. Faz o Pix aí, parceiro. É, Michel Temer. Faz o M. Faz o Temer. Mas tá. Acho que eu vou finalizar por aqui então. Eu não vou me alongar demais. Deixa eu ver quantos minutos deu isso aqui. Vai, celular, desbloqueia. Ah, 56 minutos. 56 minutos de podoquiácito. Então eu vou aproveitar aqui só para contar algumas outras novidades. Primeira, eu tenho Rio Card. Não tem palmas aqui, mas eu tenho Rio Card. Né, caralho, embolei aqui, foi mal, embolei. Nossa, o áudio estourou, desculpa. Mas eu tenho Rio Card. Essa é a novidade que eu tenho para contar para vocês. A segunda novidade, não sei, qual que era? Ah, a segunda novidade é que eu tenho viajado, tenho feito turismo pelo Rio de Janeiro, né? Porque tem documentos que eu precisei, né? Eu já entreguei todos, mas que eu precisei entregar. Quando você é contratado por uma empresa, tu entrega seus documentos e depois você faz um exame médico, um exame admissional. Já fiz tudo isso. Então já me falaram que é questão de tempo até eu receber a notificação de que tu tá dentro, parceiro. Tu já vai estar recebendo teus dinheirinhos aí, teus benefícios. E nesse processo aí, cara, de entregar dos documentos, eu tive que aprender a andar de metrô, cara. Eu tive que aprender a andar pelo metrô também, né? Pra entender aquelas placas L4, L2, sabe? Pra entender as placas, eu tive que aprender a entender aquelas placas. Tive que aprender a entender aquele painel que mostra todas as estações de metrô, sabe? Os locais. Tive que aprender a ler aquilo ali, a entender aquilo. E andar pelo centro da cidade, pelo centro do Rio de Janeiro. Também aprendi. Eu descobri que o jardim botânico que eu fui quando eu era criança, quando eu fui numa viagem da minha escola, ele tá aberto e ele funciona. E dá pra eu ir pra lá com duas passagens. Uma passagem de. Na verdade, com três. Uma passagem pra estação de trem e outra passagem pra central do Brasil, que é aqui no Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro. E outra passagem que vai me deixar em frente ao Jardim Botânico. Muito louco, cara. E eu quero muito ir no Jardim Botânico. Só me falta dinheirinho, né? Que eu ainda não recebi. Eu tô ansioso, cara. Ah, o que tu vai comprar quando receber? Assim, eu já tenho consciência que eu não vou curtir esse dinheiro, tá? Eu não vou aproveitar esse dinheiro. Porque tem coisas que eu preciso, cara. Eu preciso trocar meu óculos, eu preciso consertar minha bicicleta. Eu preciso comprar uns cabos, né? Um cabo P2, um teclado, que meu teclado já tá estragando. Um mouse também. Meu mouse já tá complicadinho. Agora eu queria comprar livros, né? Então, isolando um pouco do que eu preciso, vamos pensar no que eu quero. Cara, eu queria comprar livros, cara. Tem um livro que eu quero ler, que é o livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector.
Pelo que eu li sobre esse livro na internet, ele é muito introspectivo, e é por isso que eu quero ler esse livro. Agora um outro é o Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyola, caraca. Ignácio de Loyola Brandão. Também quero ler esse livro. Também quero ler o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Acho que é esse o nome do cara. Pensa aí, outros livros que eu quero ler? Ah, Obras Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Só por causa desses contos, cara. Eu gostei desses contos do Machado de Assis. Eu só fui descobrir que era do Machado de Assis depois. Gostei pra caramba. Então eu quero ler essa obra dele também. Mas eu quero ler muito mais Clarice Lispector. E aí você pode pensar, ele é síndrome de vira-lata, porque Clarice Lispector ela veio da Ucrânia. Cala a boca! É brasileira ela. Ela mesmo fala. Cara, eu assisti um documentário sobre a Clarice Lispector. Eu acho que ela viveu no governo do Getúlio Vargas, é isso? Sei lá, cara. E ela tava pra voltar pro seu país de origem. Ela era jornalista, só que ela falou, não, pera aí, mano, quero voltar não, ô, Getúlio, quero voltar não, parceiro. Ela escreveu uma carta pro presidente e ela foi autorizada a continuar no Brasil. Clarice é foda. Então eu quero ler muito Clarice Lispector. Eu anotei aqui alguns livros dela que eu quero ler, cara. Também quero comprar um livro dois livros, na verdade, de Edgar Allan Poe. O primeiro é Histórias Extraordinárias, que são uma série de contos. E O Gato Preto. Não é o Gato, não é o Gato Preto, não. É O Corvo, isso. Que é o poema de Edgar Allan Poe, um poema bem grandinho, que tem um livro dedicado a esse poema, com ilustrações, bem bacana. É isso. Tem mais livro? Ah, cara, eu também quero comprar a coleção Senhor dos Anéis e Harry Potter. Harry Batata, Harry Potato. Quero comprar Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Nossa, eu quero muito, velho. Ai, mano, seria tão bom poder ler esses livros infanto-juvenis, cara. Queria comprar mais livros infanto-juvenis, inclusive. Eu tenho dois aqui que... Inclusive, eu tenho que ler o outro. O outro eu parei na metade. Um eu já terminei. Então tá, o podcast é esse. Um podcast pra falar de política, um podcast pra falar que eu tô trabalhando. É, rapaz, minha rotina tá mudando pra caramba por causa desse trabalho também, cara. Agora eu tô tranquilo, tô de... O meu trabalho que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora eu tô aguardando novos comandos e provavelmente o meu zap zap tá pipocando, falando, e aí, cara, vamos logo, vamos logo. Mas eu pensei, foda-se, agora eu vou dedicar aqui pra gravar podcast. E também uma mudança, gente. Talvez eu não faça edições exuberantes nessas gravações. Por quê? Porque eu tô sem tempo. E também porque toda edição que eu faço fica ruim, ao meu ver. Eu tento fazer isso aqui só profissional e eu acabo me arrependendo porque eu acabo afetando a qualidade da gravação de alguma forma, sabe? É muito estranho isso, mas quando eu termino de editar, eu ouço o resultado e eu percebo que a gravação crua, ela tava melhor do que a gravação editada. Eu fico, cara, isso faz sentido? Não deveria fazer sentido, mas pois é. Sem edição, ela tá muito melhor do que com edição. Como é que isso funciona? Eu não sei como é que funciona, só funciona. Mas é isso, tenho muitos assuntos, tem muitas histórias que eu tenho pra contar, tem muita coisa acontecendo. Entregas de documentos, isso também tem me tirado tempo. Tô pedalando bastante, cara. Tô pedalando pra caramba. Nossa, eu mal tenho parado em casa. Por quê? Porque eu fico triste às vezes, cara. Eu fico mal. Só que ao invés de eu gravar podcast e chorar, eu pedalo. Eu pedalo, né? Diferentemente do Nancast. Por que tinha tanto Nancast? Porque quando eu tava triste, eu gravava o podcast. Quando eu tava feliz, eu gravava o podcast. E agora tá diferente, cara. Se eu tô triste, eu vou pedalar, ouvindo música tipo Avenged Sevenfold, sei lá, qualquer outra música assim. E fico na minha lá, refletindo, olhando pro nada, pensando na vida. É assim que eu tenho lidado com meus problemas, sabe? Eu tô com muito mais domínio emocional do que antigamente. E quando eu tô feliz, eu aproveito com a minha própria presença, cara. Presença.
Então eu fico tranquilo lá, sentado na poltrona, olhando assim pro nada e pensando, cara, como Deus é bom. É assim que eu aproveito a minha felicidade. Então é isso. Comunicados finais? O link do Discord vai estar na descrição, tá? O link lá do grupo do Discord vai estar na descrição. E se você quiser me enviar algum e-mail, não vai estar na descrição, vai estar no sobre do canal. É só tu ir no meu canal no YouTube, eu acho que essas gravações... Em breve eu vou publicar essas gravações em outras plataformas. Ou melhor, em outra plataforma. Tem uma plataforma aí que eu gostei, mas... Tô trabalhando nessa ideia aí também. Tô trabalhando nessa ideia aí também. Porra, fala direito! Cacete, meu Deus. Fala direito. E eu, hein? Fiquei embolando as palavras, carioca. Fala direito, porra. Então eu tô estudando aí uma plataforma para hospedar as minhas gravações. Por enquanto está somente no YouTube. Então se você quiser me enviar um e-mail, é só você entrar no meu canal do YouTube e lá na aba sobre. E lá tá o meu e-mail. E se você tiver em outra plataforma, provavelmente eu vou deixar satisfatoriamente acessível. Então, sei lá, fala qualquer coisa, me envia um e-mail lá que eu vou ler, beleza? É isso, muito obrigado por você ter ouvido até aqui, ou melhor, dane-se. Se bem que dane-se não, mano. Tem um cara, olha só. Eu não sei se esse cara ainda vai estar por aqui, mas tem um cara que ele me ouve. Ele trabalha com construção, mano. Eu acho que é construção civil. Tipo assim, sabe aquelas máquinas gigantescas que ficam quebrando asfalto? Faz aquele barulho de brrr. Então, o cara trabalha com isso ouvindo meus podcasts. Mano, que loucura! Que loucura! O cara tá lá com essas, sei lá, britadeira, não sei qual é o nome dessa máquina, mano, escavadeira, não sei. O cara tá lá quebrando um concreto. Brrr, e me ouvindo falando merda. Tá lá, me ouvindo falando merda e brrr. Mano do céu, hein? Pô, bacana, bacana. Muito obrigado aí, cara. Um abraço pra você. Eu acho que você não colocou seu nome aí nos comentários, mas eu li seu comentário, tá? Eu li seu comentário lá e eu fiquei muito surpreso com aquilo. Eu já tô suficientemente surpreso por ter gente ouvindo isso aqui. E saber que existe você me deixa ainda mais feliz, tá? Então, muito obrigado, meu parceiro. Muito obrigado a todo mundo que me ouve. Alguns membros especiais. Temos o Dino, né? Obrigado, Dino, por ser o fofo que você é. O Dino é muito fofo. Dino ou Kotari. Ainda não tem o nome certo. O Dino é a pessoa mais indecisa desse podcast. O cara não sabe se ele se chama Dino ou se ele se chama Kotari. Então ele botou lá Dino ou Kotari. Esse é o Dino. O que ele tem de confuso, ele tem de fofo. Aí esse cara também, que eu não sei o seu nome, que me ouve no trabalho, as outras pessoas também que me ouvem no trabalho, ao Burdan, né? Burdan é o cara, é o garoto dos programas. Garoto dos programas. Garoto de programas. O moleque é nerd pra caramba, cara. Ele mexe em Gentoo, mexe com Tile Window Manager. O cara é louco. O cara não tem vida própria, né? Não tem vida pessoal. A vida dele é aquilo ali. Ao Sailor, ou a Sailor, que também, numa live lá no passado, me indicou um sistema encapetado aí, junto com o Burdan. Então, valeu aí, gente. Sei lá, Melanie, Webson, Legaia, ou melhor, Wanna Have a Pear Time. Valeu aí. E agora eu tô me sentindo horrível porque eu só tô falando o nome de alguns e outros eu não vou me lembrar. Ao Trezímaco, ao Estação Nômade, ao Contracast, ao Desinteresse Podcast. Mano, o cara do Desinteresse Podcast, porra, não sei se tu vai estar ouvindo isso aqui, mas meu irmão, tu é lindo pra caralho, mano. Sem ser gay, tá? Sem ser gay. Se bem que, porra, entre você e o Estação Nômade, sem ser gay. E também ao Lord Streamer. O Lord aí é o cara mais gay desse canal. O cara é gay. Ele é gay. Então tá. 1h09, tá? É isso. Eu não quero, cara, falar tchau. Eu não quero terminar isso aqui, mano. Porra, mano. É sempre assim, cara. É sempre... No final da gravação eu fico enrolando porque eu não quero parar de gravar podcast, cara. Eu não quero parar, mano. Isso aqui é bom pra caralho. E desculpa, gente. Novamente, me desculpa por eu estar ausente por tanto tempo, tá? Talvez esse podcast ele sofra algumas mudanças outra vez. Talvez eu mude a qualidade das edições.
em detrimento da minha falta de tempo, em detrimento de outras coisas também, cara. Pra você ter uma ideia, já faz dias que eu não ligo meu computador porque não tem nada pra fazer lá. Simplesmente não tem nada pra fazer no computador. Eu não tô mais jogando jogos de computador e eu só usava o computador pra jogar jogos. Então tá. Tchau!